lá na Cracolândia. É a mesma coisa, só que no caso dessa coisa é mais pior, porque você é homem. Quando está envolvido com a pornografia, o que acontece? Um abismo chama o outro, porque a pornografia exige cada vez mais prazer, de modo que você começa a ver as mulheres, daqui a pouco você está no mesmo sexo, daqui a pouco você está na homo, sabe? Você está. Daqui a pouco, não satisfeito, você já está em crianças. É assustador. Você já está na Deep Web, lá naquela parte sombria lá da internet. Não satisfeito, você já está com animais. É assim. Isso também acontece com mulheres, é óbvio. Eu sou uma pessoa trans masculina, mas a minha identidade de gênero é boiceta. Só que eu sou uma pessoa de gênero fluido também. Então eu entendo as nuances do meu gênero e pra onde ele vai, pra onde ele caminha. E ser boiceta me dá muita liberdade pra ser de gênero fluido também, assim, sabe? De expressar a minha feminilidade quando eu quero, saca? De ter essa identidade. Se a tua vontade, nisto se resume toda a lei. Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Pais e irmãos, vamos falar agora sobre luxúria. Bom, eu gostaria de deixar claro que eu não sei de tudo, não sou a pessoa mais perfeita do mundo, que eu não sei de tudo, além, como eu sempre disse em todos os meus vídeos, ou todos não, né? Em alguns dos meus vídeos, que a minha busca aqui é aprender junto com os irmãos e de falar de coisas das dúvidas que a gente tem sempre, que não tem com quem falar. Então, assim, é interessante que a gente possa compartilhar. E um cristão verdadeiro está preocupado em agradar a Deus, não é? Então, assim, as primeiras coisas que a gente quer aprender é saber como controlar nossos pecados. E conhecer de modo que a gente possa aprender a controlar, não seria controlar, né? A não pecar, ou a pecar menos possível, de modo a chegar à santificação, não é? E assim, essa é a intenção deste canal, de falar de assuntos importantes, sim, porque o que a gente vê nos outros vídeos é o que? As pessoas gostam de sensacionalizar, enfim, aquela aparecer, falar disso, daquilo, brigar, ficar caçando briga, ficar enfatizando em um determinado assunto, mas ninguém quer saber de como solucionar os pecados, de como melhorar as coisas de fato, né? A grande maioria quer mesmo que o circo pegue fogo, não é isso? E quer botar mais fogo ainda no circo, essa é a verdade. Ninguém sabe viver em paz ou buscar a paz. Sabe? Essa é a verdade. Isso é que é triste, né? Mas vamos falar agora sobre luxúria, né? Aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Sim, este é sobre a parte que a Bíblia fala sobre isso. Aqui no livrinho que está terminando, no momento aqui, né? Vou colocar um pequeno trecho do livro, né? E por que eu mostro o livro? Porque eu estou lendo, estou aprendendo e quero que as pessoas também aprendam, né? Comigo. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar aqui. Porém, se o ato da luxúria é pecado para causa da própria desordem do ato, a saber, porque o ato não é proporcionalmente à geração e à educação da prole, então digo que sempre o pecado é mortal.
Com efeito, vemos que o pecado mortal não é só dos homicídios pelo qual privamos da vida um homem. Ou seja, é um pecado mortal. Por que é um pecado mortal? Porque você mesmo se destrói a si próprio, né? E as pessoas vão te destruir, né? Infelizmente. É porque, né? A gente sabe muito bem que a desordem, ela gera mil situações que destrói o corpo, né? Tem doenças venéreas. E também, é claro, tem a desordem de crianças nascer sem o pai. Sem o seu pai, que vai te ajudar. Sem aquele entendimento, né? De uma união correta que tem que ter entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento, numa parceria, não é? Criando filhos da maneira correta, como Deus quer, ensinando eles juntos, não é? Então, assim, e claro, né? O que eu não canso de falar aqui sobre imoralidade sexual, sobre luxúria, né, gente? Canso de falar. Eu tenho inúmeros vídeos sobre isso, né? E sim, e hoje em dia, a gente sabe como é que é, né? Tudo foi feito para que as pessoas, elas fiquem presas à imoralidade sexual, né? A luxúria. Tudo, por quê? Porque a luxúria enfraquece o ser humano, deixa o ser humano ignorante, burro, bem burro, sim, escravo, totalmente vulnerável. Assim, como eu já disse em algumas coisas sobre os homens, né, que pega muitos homens, mas pega muitas mulheres. Agora as mulheres também, tá todo mundo, assim, dentro desse espaço, né? As pessoas não conseguem se ver como um indivíduo de valor, a pessoa simplesmente ela se vê como um objeto, começa assim, né? E depois disso ela vai ver todo mundo como um objeto. Ou às vezes ela não se enxerga como objeto, mas enxerga o outro como um objeto de uso, fruto. Isso acontece tanto quanto o homem quanto a mulher, né? Essa é a verdade. É muito triste essas coisas, sabe? Realmente. E assim, no canso já tem vários vídeos meus aqui no canal a respeito disso, tanto para a parte do homem quanto para a parte da mulher, né? Falando. Então, assim, a luxúria faz situações muito sérias acontecendo, né? Se hoje tem coisas que você fica de boca aberta, porque são coisas que você fala, é o fim do mundo mesmo. É porque, né, é a luxúria. A luxúria é isso, né? E eu vou dizer uma coisa, meus queridos, que Sheshu, né, não devia ter falado, ele é assim, é um detalhe na vida do ser humano, é um detalhe. Não é tudo, entendeu? É um detalhe. E assim, o Sheshu, ele enfraquece o homem, ele deixa o homem... Você quer ser um homem burro? Você quer ser um homem fraco? Um homem vulnerável? Dê a sua mão palmatória a Sheshu, pra você ver. Você vira a mulher da mesma maneira. A mulher vive insegura, querendo mostrar o corpo, porque ela acha que se ela não mostrar o corpo, ela não vai casar. Aí é que tá aí, é que ela não casa mesmo. Ela acha que se ela, que nem o feminismo, né, que adora fazer isso com as mulheres, que ela tem que sair por aí liberando tudo, porque se ela não liberar tudo, ela não vai casar, não vai arrumar marido. Aí é que ela não arruma mesmo. E assim, o cara acha que a mulher é um objeto, né, porque afinal ele só vê toda hora um monte de mulher se expondo, então ela é um objeto. Então, objeto, você enjoou, jogou fora. É basicamente isso, né, que tá acontecendo por causa da imoralidade sexual, né? E aí as coisas só vai piorando, né? Aí disso vai vir os vícios. E os vícios da imoralidade sexual são pesados, a gente sabe. Tem vários níveis de vícios, chega a pior das misérias do ser humano, né? Que é a luxúria que a gente vive hoje, esse mundo luxurioso. É música, é filme, é novela, que a novela já é para isso mesmo, é tudo. Tudo é direcionado para isso, tudo, absolutamente tudo. A criança cresce e já tá
sabe? É uma coisa horrível. Os pais não têm o mínimo pudor de se ver no seu corpo, se mostrar seu corpo para os seus filhos. Não tem pudor. Tudo é muito normal. Não, porque se você não ficar nu na frente do seu filho, ele não vai saber sim. Para tudo tem o seu tempo. Não se preocupe. Mas quando você... Já falei isso, né? Quando você expõe o seu corpo para uma criança, você já está expondo ela à sexualidade. Já de começo. Entendeu? Já de começo. Porque o inconsciente, este aqui, minha filha, vai gravar. É assim que começa, né? É uma coisa muito feia, né? E aí também tem as influências, né? Tem as influências da internet, dos amiguinhos e etc, que aí também é outra coisa muito ruim também. Então você tem que crescer a criança já no patamar de Cristo, né? De santidade mesmo, né? Explicando, não deixando de explicar o que é, mas dentro pra tudo tem o seu tempo, né? Claro. E é isso, gente, é a imoralidade. E bom, eu vou passando aí os vídeos, tá vendo os vídeos aí passando, né? Falando. Que o que eu não paro de falar é isso, né? Que o que pega muito, que isso é uma outra porta alargada, né? Que a gente sabe, né? Que quem colocou, né, a imoralidade sexual em foco foi o feminismo, e o feminismo a gente sabe que é a base, assim, eu também falo muito dessa parte, né? Que são rituais que elas precisam entregar, né, pro inimigo, né? Também falo aí no meu canal, então assim, vocês têm bastante ferramenta para ver também, se quiser, né? Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui de novo que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo que eu tô falando aqui porque nós estamos aprendendo juntos. E o que eu disse, o que eu tô falando, eu tô compartilhando o que eu tô aprendendo com vocês, né? É óbvio que tem pessoas muito mais inteligentes que finalmente começaram a falar, né? Porque as pessoas mais inteligentes antes ficavam quietinhas na vidinha delas, né? Afinal, eu já criei meus filhos, né? Tem isso também, né? Eu já criei meus filhos, então que se dane meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, eu consegui criar meus filhos, tá tudo bem, então que se dane o resto. É mais ou menos isso, né? Que as coisas acontecem, se me perdoe pela palavra, mas é a verdade. As pessoas, o individualismo, o egoísmo, né? Às vezes a pessoa tem uma carga de entendimento muito profundo, mas não abre a boca, não. Ela quer mais que o povo se dane. Perdoe de novo pela palavra. E é isso, meus irmãos. Dá uma olhada aí nos meus vídeos. Deus abençoe. Relacionamento rebound, o termo usado para o ensino, gente, que é destruidor, que diz que a melhor forma de superar o fim de um relacionamento é se envolvendo com outras pessoas, sem dar nem tempo. Você cria uma ilusão de que está tudo bem, que você não está sofrendo e ainda consegue dar essa impressão pro antigo parceiro. Então, pro ego humano é muito bom aquela sensação de, não me abalou não. Uma muleta emocional, porque dentro de um casamento se cria uma rotina ali com duas pessoas, mas quando termina tem aquela solidão devastadora. Então, tem como usar outra pessoa de muleta. Já gera outra aliança de alma, já cria aquela nova rotina ali pra virar aquela bagunça mesmo, pra não dar tempo de sofrer. Gente, fala pra mim se isso não lembra tanto o tal do ensino sobre a ressaca. Você já ouviu falar disso? A melhor forma de curar uma ressaca é bebendo mais. Na verdade, é uma ilusão. A ressaca nada mais é do que o corpo passando por um processo de desidratação, inflamação e intoxicação. Sofreu tanto que você sente a dor, aquilo que a gente planta, a gente colhe, e aí você vai lá e introduz outro sedativo que vai só te arrebentar ainda mais. O novo sedativo pode até dar a sensação de que aquela parte está sendo anestesiada, mas você só está destruindo aquilo que já está ferido. Da mesma forma acontece com o relacionamento. Aquilo que já terminou errado, que a pessoa já tá com a alma toda despedaçada, porque a Bíblia fala sobre a aliança de alma que é gerar. Satanás vai ali no ego humano e ensina uma fórmula daquela pessoa se arrebentar cada vez mais. É por isso que são tantas pessoas arrebentadas emocionalmente. Por isso que existe uma rejeição tão grande aos princípios de Deus. Você já percebeu que virou piada, né? Esperar teu casamento? Virou piada! Satanás, quando mente, ele fala a própria língua, ele é o pai da mentira, ele fez você acreditar que é uma
piada só entregar o seu corpo para um homem que faz um juramento no altar falando que vai te proteger na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Satanás te fez acreditar que é uma vergonha, né? Se relacionar só com aquela mulher que não tá saindo com um monte, que não tá na cama de um monte, e vai se comprometer ali no altar a ser fiel, até que a morte separe. Que se você sofrer um acidente, ficar desfigurado, vai estar ali cuidando de você. Você nem percebeu, né? Que Satanás conseguiu reduzir o seu corpo a nada, te ensinou a entregar pra qualquer um. Tudo que você considera valioso, você preserva, né? Até o seu celular tem uma capinha ali de proteção, mas o seu corpo você entrega pra qualquer um. Será que não é justamente por desprezar os princípios do seu Criador e acreditar nas mentiras de Satanás que elas vêm com aquela aparência boa, que você não tá todo arrebentado? Não tenha só um ficante, porque se você tiver 5 ficantes, sofre com um ficando com o outro e vai indo. Será que talvez a melhor forma de não ficar sofrendo por um ficante é parando de se entregar emocionalmente para uma pessoa que não tem o menor compromisso com você e que inclusive se envolve sexualmente com outras pessoas, não dá a mínima pra você, é só mais uma, é a ficante da segunda, é o ficante da sexta? Será que talvez a melhor forma de não ser despedaçado emocionalmente não é obedecendo a Deus, os seus princípios, se voltando ao seu Criador, se arrependendo dos seus pecados? E você não tem ideia do quanto que a Bíblia é completa, é um manual para a nossa vida, é lâmpada para os nossos pés. No Águas Profundas, que é um curso onde estudamos teologia, tem um módulo inteiro só sobre relacionamento e sexualidade à luz da palavra, que é fortíssimo. E agora entramos no módulo sobre as cartas de Apocalipse e os espíritos enganadores da nova era. Faça parte conosco. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!